Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na disciplina Educação à Distância, que é ofertada pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e através do Laboratório Multimeios. Nela nós estudamos teoria sobre a AD e também vivenciamos tudo o que estudamos nos textos teóricos, porque ela é através da modalidade de educação à distância, né? Então, tudo que a gente vai vendo, através dos textos que a gente vai estudando, vai lendo e discutindo, nós vamos vivendo e vendo, sentindo na pele a necessidade que o aluno de EAD tem de ter que ser disciplinado, de ter que ter compromisso com o que ele quer, porque o aluno de EAD, ele é bem solto, não tem aquela pressão do tempo que o aluno de ensino presencial tem, que o aluno de ensino presencial tem que cumprir um horário determinado, estabelecido, enquanto que o aluno do semipresencial, ele pode fazer os seus horários. Se ele quiser estudar de madrugada, pode ir lá postar seus exercícios, participar das discussões, né, dos textos que tem que participar, do horário que for, mas ele tem um prazo, por exemplo, tem 10 dias dentro daquela discussão de um determinado texto, então ele tem que ir lá dentro daquele período e tem que participar, né? Então, se ele não tiver cuidado e não tiver compromisso, acaba deixando acumular muitas coisas e depois não consegue dar conta. Então, esse é o grande diferencial entre o aluno do presencial e do semipresencial. Porque nas demais coisas, eu como sou aluna de curso presencial, eu não fiz só essa disciplina, né, por educação à distância. Então, eu não senti, assim, tanta diferença não, porque antes eu tinha uma visão de que o ensino presencial talvez não fosse... eu não levava tão a sério como eu estou levando agora, porque eu vi que realmente se o curso cobrar como nessa disciplina que eu fiz, na verdade eu não posso falar de um curso de maneira geral, mas nessa disciplina foi possível aprender bastante sobre o que eu estava estudando, que nesse caso era educação à distância, né? Então, assim, primeiramente nós tivemos 2 encontros presenciais até agora, né? Foi o primeiro. Nesse encontro presencial inicial, eles explicam como é que funciona a disciplina, como é que a gente... nesse dia também a gente faz o cadastro na página do Teleduc, que é um dos sistemas utilizados, e tem também o Moodle, né? Aí a gente faz o cadastro nesse dia e depois a gente participa de um fórum de chegada virtual, né? E aí a gente diz o que é que pretende na disciplina, o que é que espera. E depois vem realmente o período para discutir textos, né? Aí é o seguinte, as formadoras da disciplina, porque além dos 2 professores que tinham, porque eram quatro turmas ministradas por 2 professores, só que na verdade no sistema funcionava tudo como uma coisa só. Nos bate-papos, nas discussões, a gente podia participar todo mundo junto. Então, às vezes a gente acabava nem sabendo quem que era da nossa turma. Eu era da 3A, mas tive contato com o pessoal de todas as outras turmas, né? E, assim, tinha umas formadoras que tinham um contato mais direto com a gente até do que os professores, porque elas que estavam sempre mandando pequenos correios eletrônicos avisando sobre as datas das atividades, alertando para que a gente não acabasse não esquecendo, né? E também, se a gente tivesse alguma dúvida, a gente podia entrar em contato através do MM Online, e elas tinham sempre alguém disponível para responder as nossas dúvidas, né? Então, nós estudamos também sobre os vários recursos que que o professor pode usar na educação à distância, né? Teve sobre
o bate-papo, né? Nessa situação, nós estudamos o texto Quando o chat não é chato, o papel da mediação pedagógica em chats educacionais. Esse texto nós lemos e discutimos o texto através do bate-papo, então era interessante porque a gente aprendia a teoria e ao mesmo tempo sentia na pele o que a gente estava aprendendo. Então a gente não ficou só se fosse uma disciplina de educação à distância que falasse sobre esse conteúdo, mas numa modalidade presencial, a gente ia ficar ali só na teoria, não ia sentir, não ia aprender tanto como a gente teve a oportunidade de aprender nessa disciplina de EAD, através da modalidade de EAD. Foi muito mais rica ela tendo sido ofertada dessa forma, porque a gente teve a oportunidade de sentir o que a gente realmente estava vendo na teoria, né? Então, essa questão teve os textos que foram discutidos no Moodle, que é uma dos sistemas que a gente usou, né, para discutir textos. Aí, eu acho que foi uma média de 5, 3, sei lá, não me recordo agora. Mais ou menos uns 4 textos que a gente discutiu no Moodle, e cada um colocava ali as suas considerações sobre aquele texto em questão no momento, e aí os outros iam colocando também as suas considerações e tal, e assim, a gente aprendia de maneira bem autônoma, porque os textos eram colocados, a proposta dos textos para a gente ler, e a gente tinha aqueles prazos para as discussões. Mas essas discussões, assim, era começada através da professora ou de uma formadora que auxiliavam os professores da disciplina, né? Eles postavam ali aquele primeiro tópico, sugerindo que a gente iniciasse as discussões. Aí os alunos iam participando e aí um outro ia colocando suas considerações e tal, e aquilo que a gente não tinha entendido sozinho, quando fez a primeira leitura do texto, acabava que no decorrer dessa discussão com os colegas, ia clareando as ideias. Às vezes a gente mudava uma percepção inicial que tinha tido, no decorrer dessa discussão com os colegas, a gente acabava aprendendo muito, né, nessa colaboração, né, na construção do conhecimento que cada um aplicava ali dentro daquela discussão, né? Então, também a gente teve a oportunidade de preparar uma aula em WebQuest, que, assim, ou era para educação infantil, no caso, né, como é curso de pedagogia, ou então para EJA, né? E também foi uma experiência muito boa, né, preparar essa aula dessa maneira. Pra mim foi... eu não conhecia, assim, não tinha tido experiência ainda com isso, e foi muito bom aprender mais esta possibilidade, né, pedagógica, porque é sempre uma qualificação a mais para nós como futuros professores, porque eu não sou da pedagogia, eu sou da letras, e fiz essa disciplina como opcional. Para o pessoal da pedagogia ela é obrigatória, e eu pude, através do SIGA, sistema da UFC, eu me matriculei nessa disciplina, mas estou fazendo ela como disciplina livre mesmo, assim, e realmente valeu a pena. Muito bom tudo que eu aprendi até agora. De início eu me matriculei assim para conhecer mesmo como era que funcionava a educação à distância e tudo, e também mais assim para procurar um objeto de estudo, para quem sabe desenvolver um artigo sobre a educação à distância, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa onde a gente estuda linguagem e novas tecnologias. Então eu vi aí nessa disciplina uma possibilidade de eu desenvolver um trabalho de pesquisa a partir dessa experiência. Só que na verdade eu acabei descobrindo muito mais do que isso. Eu acabei enriquecendo muito mais intelectualmente assim e profissionalmente, porque quando eu me formar, eu já vou ter essa capacidade a mais, né,
e de trabalhar com a educação à distância, tendo um domínio muito maior no assunto, tanto como futura professora, como aluna também, porque eu já vou ter sentido na pele o que esses alunos da educação à distância sentem. Pois é, a gente fez também uma visita a instituições de ensino superior através da educação à distância. No meu caso, eu juntamente com outras 3 moças fizemos uma visita ao Instituto UFC Virtual, e aí a gente pôde ver um pouco mais como funciona a educação à distância, assim, na prática, assim, no curso, como é que a estrutura do curso é montada, como é que funciona. E a gente, nisso aí, a gente buscou deixa eu me ver aqui. Pronto. Antes de fazer essa visita, a gente estudou, a gente teve uma discussão no Moodle sobre os referenciais de qualidade para a educação superior à distância propostos pelo MEC, né? E aí, quando a gente foi fazer a visita, o intuito era que a gente visse se a determinada instituição visitada estava de acordo com esses parâmetros. E aí cada instituição tem que ter seu plano pedagógico, curricular, onde a gente poderia ver se esse plano, se esse projeto político-pedagógico curricular, na verdade, se ele estaria de acordo com os parâmetros propostos pelo MEC. Só que aí depois desse trabalho, que a gente fez um relatório e tudo, nós tivemos o segundo encontro presencial, onde todos os alunos compartilharam suas experiências dessa visita e tal. E aí foi assim geral esse comentário, que muitos não conseguiram ter acesso a esse projeto. Eu não me recordo. É o projeto político-pedagógico. Então, e assim, eu e a minha equipe, que foi Rosália, Nara e Edna, nós visitamos o UFC Virtual, e lá mesmo nós não conseguimos um plano, o projeto geral do curso, né? Aliás, do curso não, da universidade em si. Nós conseguimos depois um projeto político-pedagógico de um determinado curso dentro desse, porque nós conseguimos ter acesso com o coordenador e tal, e aí ele forneceu pra gente uma versão digitalizada, e a partir dele a gente conseguiu desenvolver o nosso relatório. Mas assim, os demais eu acho que ninguém conseguiu, então ficou assim só na experiência que eles tiveram, em conversar com as pessoas no lugar que eles visitaram e tudo. E assim, mas valeu a pena, foi bem enriquecedora essa atividade. O problema não foi da atividade, o problema foi em geral das instituições que assim não disponibilizaram. Não sei se por falta de interesse, porque é obrigatório, toda instituição tem, então existe. Só o fato é que eles não disponibilizaram assim pra gente como aluno ter esse acesso. Talvez não tenham levado a sério o trabalho que a gente estava fazendo. Mas de qualquer forma foi bem enriquecedor. E assim, eu indico para os meus colegas que não têm essa disciplina como obrigatória fazerem, porque realmente é muito válida para a nossa formação profissional. E assim, tem já 2 colegas minhas que semestre que vem irão fazer essa disciplina como disciplina livre, e os alunos da pedagogia que fazem essa disciplina como obrigatória devem dar bastante valor, porque é muito boa, eu gostei bastante. E assim, pelo contrário de que alguns alunos da pedagogia mesmo já falaram, assim, antes de eu fazer, que é difícil, que cobram, eu não achei isso. Eu achei que é uma disciplina que você tem que ter compromisso com o que quer, tem que ler todos os textos, porque se você não ler, você vai participar das discussões. Como? Vai colocar coisas lá fora de contexto, fora do que está sendo realmente discutido,
Mas assim, se você lê o texto, então, os textos você consegue ler, o menor você lê em meia hora, sei lá, é uma leitura bem feita, né? O maior talvez 1h30. E aí pronto, depois dessa leitura você vai lá, participa e já foi. Enquanto uma disciplina presencial, aí o ideal é que você fique acompanhando a discussão com os colegas, mas assim, aquele ponto da participação você já tem. Então, na verdade, eu não participava, já não participava mais pela obrigação daquela pontuação ali. Eu participava porque gostava de estar acompanhando a discussão dos colegas, de estar colocando mais um pouco da minha contribuição sobre aquele texto e tal. E também para estar aprendendo com o que eles estavam dizendo, né? Então, os professores em si participaram muito pouco, eles participaram mesmo só realmente quando necessário, assim, davam um empurrãozinho para a discussão, mas na verdade foi uma disciplina bem autônoma, onde os alunos que estavam mais ativos, mais presentes do que os professores realmente. Os professores, eles estavam ali naquela equipe de bastidores, né? Eles estavam trabalhando, só que a gente, como aluno ali da disciplina, não sentia tanto, mas existia todo um trabalho, com certeza, por trás. Então, mas eles deixavam a gente bem livres para que a gente fosse bem ativo e bem participativo nesse processo de construção do conhecimento sobre a EAD. Obrigada.